Sexto ano, estamos começando a mais um vídeo com o tema Sistema Digestivo. Mas antes de vermos o sistema digestivo, a gente precisa relembrar algumas coisas. Nosso corpo, para que as nossas funções vitais ele tenha funcionamento adequado, precisa de combustível. E de onde vem esse combustível? Dos alimentos. Pois é. Os alimentos, eles possuem o combustível que o nosso corpo precisa para ele funcionar, para que a gente possa andar, para que as células exerçam as suas funções. Então, a função da digestão é quebrar esses alimentos, ou seja, transformar esses alimentos em nutrientes. Ou seja, transformar as moléculas maiores em moléculas menores, para facilitar a absorção pelo corpo e assim o corpo aproveitar todos esses nutrientes e para que ele possa realizar suas funções corretamente. Se não houver combustível, o corpo não funciona. Então, quais são esses nutrientes? São eles os carboidratos, que a gente encontra nas massas, em raízes, como macaxeira, a batata, são exemplos de carboidrato. Os açúcares também são carboidratos. Nós temos também os lipídios. Os lipídios são as gorduras, então óleo, a gordura da carne. Então, as gorduras de modo geral, os doces, são lipídios, contém muitos lipídios. Nós temos ainda as proteínas. As proteínas são encontradas no feijão, por exemplo. A gente encontra na carne. A carne é um alimento rico em proteínas, na clara do ovo e em outros alimentos. Ainda nós temos os sais minerais e a água. Todos eles, com exceção dos sais minerais e água, participam do sistema digestivo. Então, por que eu estou falando isso? Para que a gente possa entender como acontece com o alimento e os nutrientes do nosso corpo, a gente precisa lembrar disso aí. Então, vamos lá. O sistema digestório ele tem como funções a ingestão dos alimentos, sua quebra em moléculas assimiláveis e a absorção destes compostos. As substâncias absorvidas são usadas por todas as diferentes células do corpo para a sua manutenção ou para a função de moléculas funcionais. Então, nós temos dois tipos de digestão. A mecânica, que envolve a quebra e trituração dos alimentos na boca e movimentos da musculatura lisa ao longo do tubo. E nós temos a química, que é a quebra enzimática dos fragmentos que foram triturados na mastigação e ocorre ao longo de todo o sistema digestório. Então, o sistema digestivo está organizado em tubo digestório e glândulas acessórias. Então, os componentes do tubo digestório são a cavidade da boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Aí vocês observem aí na imagem que cada cor corresponde a um desses órgãos. Então, a boca na cor azul, a faringe vermelho, o esôfago na cor verde, o estômago é o que está de cor laranja, o intestino delgado, o azul e o intestino grosso de rosa. Já as glândulas acessórias ou glândulas anexas são as glândulas salivares, essa que está aí na cor azul, o pâncreas e o fígado. Então, nós iremos conhecer, aprender como é que o alimento passa por esse tubo digestório e o que cada glândula acessória ela tem como função. Então, vamos lá. A digestão, ela inicia na boca. E a boca possui duas estruturas que participam dessa digestão, que são os dentes e a língua. Então, é o local de liberação da saliva proveniente das glândulas salivares, iniciando a digestão mecânica e química. Como assim? Então, vamos imaginar que estamos fazendo uma refeição. Nessa refeição, nós temos arroz, feijão, carne e salada e batatinha frita. Então, essa refeição, a gente vai pôr a primeira
colherada na boca. Então, qual é a função da boca? Triturar e mastigar todo esse alimento. Então, a gente vai mastigar, triturar. Ainda na boca vai começar o início da digestão, por isso também o início do processo químico. Como assim? As glândulas salivares. As glândulas salivares, vamos aqui observar essa que está. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui a glândula salivar vai produzir a saliva. Na saliva contém várias enzimas que conseguem digerir apenas carboidratos. Então, desse alimento que nós comemos, que nós estamos mastigando, quem é rico em carboidrato é o arroz. Então, vai começar a digestão do arroz junto à saliva. A saliva, ela também ela facilita porque ela vai molhar o alimento, vai deixar mais fácil na trituração. Então, essas enzimas, nós chamamos de amilase, ela vai começar a digestão apenas do carboidrato. Então, na boca começa a digestão do carboidrato. Então, é importante, uma observação para vocês, a importância da mastigação. É muito importante mastigar os alimentos, triturá-los bem, porque vai facilitar na digestão. E também dá tempo do cérebro assimilar que a gente está se alimentando. Então, a digestão ela inicia mesmo antes da gente colocar o alimento na boca. Por quê? Então, o cheiro, a cor do alimento, tudo isso estimula o nosso cérebro. Então, o cérebro já vai entender, opa, vem comida. Então, ele já vai preparar o corpo, todo o sistema digestório para receber o alimento e iniciar o processo de digestão. Quando a gente não come bem, aliás, não mastiga bem, então esse processo vai ser demorado, não vai dar tempo do cérebro assimilar que tem comida, então a digestão vai ser mais complicada. E a sensação de satisfação também, de estar satisfeito, não vai acontecer. Então, se a gente come devagar, bem devagarzinho, a gente vai ficar satisfeito com pouca comida. Quando a gente come rápido, o cérebro não assimilou que tem tanta comida, então a gente tem a tendência de comer mais. Então, se a gente quer fazer uma boa dieta, quer comer menos para não engordar, então esse é um primeiro passo, mastigar bem os alimentos para que a gente não possa comer, não tenha vontade de comer muito mais. Então, mastigar bem, o cérebro assimila que está satisfeito e a gente não vai sentir satisfeito e não vai comer tanto. Depois que mastigamos bem os alimentos, vai acontecer a deglutição. Então, após a mastigação e a ação das enzimas salivares, forma-se o bolo alimentar na boca. Dessa forma, o alimento está pronto para seguir no tubo digestório. No processo de deglutição, a língua empurra o alimento para o fundo da faringe. Então, ele vai passar pela faringe. Dessa forma aí, como vocês estão observando na imagem. Vamos aqui mais uma vez. Mastigou, engoliu, passa pela faringe. Vocês estão observando essa portinha? Mais uma vez. A porta se abriu, não é isso? Nós chamamos de epiglote. O epiglote, ele controla a entrada de ar e de alimento. Por quê? Porque a faringe é um órgão que está ligado tanto ao sistema digestivo como ao sistema respiratório. Então, quando a gente come, se vocês prestarem atenção, quando a gente está deglutindo, engolindo água, tomando água, engolindo o alimento, a gente não consegue respirar ao mesmo tempo. Por quê? Para que o alimento ele não caia em lugar errado. Então, quando a gente tem outro mal de comer rápido, é que às vezes essa portinha não dá tempo de fechar para o sistema respiratório, então a pessoa engasga, acaba engasgando. Ela faz esse controle. Então, ela abre para o sistema digestório quando a gente está comendo, engolindo, e ela fecha para o lado do respiratório para que o alimento não caia no sistema respiratório. Senão a gente poderia o quê? Engasgar. Por isso que a gente tosse, porque
A gente tosse porque é para eliminar esse alimento que caiu no lado errado. Quando a gente respira, ela abre para o sistema respiratório e fecha para o sistema digestório. Então, quando a gente engole ar, por exemplo, a gente tem soluço. Então, teve soluço, comeu de boca aberta, a gente está engolindo ar. Então, o epiglotto ele vai ficar um pouco confuso, a gente acaba engolindo ar e assim nós temos o soluço. Então, nós temos aí os movimentos peristálticos. Eles fazem parte das ações involuntárias do organismo. Estes movimentos são gerados pela contração involuntária da musculatura. Então, esse movimento peristáltico, então engolimos, vocês viram, né? A gente engole, passa pelo glote, e esse tubo grande é o órgão chamado de esôfago, que está entre a faringe e o estômago. Esse é o esôfago. E esse movimento que o esôfago realiza empurrando o alimento é chamado de movimento peristáltico. Então, esse é o movimento peristáltico. Ele vai levar o alimento do esôfago até o estômago. No esôfago não acontece a digestão, porque não tem enzimas. Então, ele só tem o processo mecânico, que é empurrar o alimento até o estômago. Em seguida, nós temos aí o suco gástrico. As glândulas da parede do estômago, eles secretam ácido clorídrico e uma enzima chamada de pepsina. Juntas, essas substâncias formam o suco gástrico. O suco gástrico de um recém-nascido, por exemplo, e de criança, conta também com outra enzima, que é a renina, que atua na digestão do leite e está presente em grande quantidade. Então, quando o alimento chega no estômago, esse laranjinha que vocês estão vendo, ele vai produzir o suco gástrico, o ácido clorídrico, para ajudar na digestão. Então, aí acontece a digestão apenas das proteínas. Lembre aí, só das proteínas. Lembra que na boca inicia a digestão, mas apenas dos carboidratos. No estômago, vai acontecer a digestão apenas das proteínas, graças a enzimas pepsina e o suco gástrico. Então, o que é que vai acontecer? Aí ele vai acontecer tipo um liquidificador com o alimento. Vai deixá-lo ainda em pedaços menores para facilitar a digestão. Uma curiosidade aí com o nosso estômago, com esse ácido clorídrico, ele é muito ácido, pH mais ou menos igual a 2, então ele corrói as paredes do estômago. Mas a parede do estômago ele é revestido por um muco que ele se regenera muito rápido, então impede que aconteça ferimentos no estômago. Mas nem sempre isso acontece, né? Então, quando a gente tem uma má alimentação, não tem uma alimentação balanceada, come muitos doces, doces são ácidos, toma bastante refrigerante, come em horários incorretos, passa refeições, por exemplo, sem se alimentar, então esse suco gástrico vai ter um maior contato com a parede do estômago e às vezes o tempo de regeneração não será o suficiente. Então, o que vai acontecer? Alguns ferimentos na parede do estômago, que nós chamamos de gastrite, úlceras, dependendo dessa profundidade dos ferimentos. Então, passou aí pelo suco gástrico no estômago. O alimento ele é digerido no estômago, ele assume a forma de uma massa semilíquida e ácida, denominado de quimo. Essa massa ela vai ser liberada para o duodeno através da contração do esfíncter pilórico. Lembra que na faringe tem um esfíncter que nós chamamos de epiglote. No estômago é o pilórico ou piloro. Então, uma vez no duodeno, algumas outras glândulas anexas vão entrar
e função. Então, o fígado é um deles. Ele é um importante órgão do corpo humano por apresentar funções como secreção da bile, armazenamento de glicose sob forma de glicogênio, assim as células do fígado atuam como estoque de energia para o organismo, produção de proteínas importantes como a albumina, desintoxicação do organismo, defesa contra micro-organismos e transformação da amônia em ureia. Outra glândula, nós temos aí o pâncreas. Ele é uma glândula localizada abaixo do estômago, a qual produz enzimas que fazem parte do suco pancreático. Além destas enzimas, também secreta os hormônios insulina e o glucagon. Por ter estas funções, faz parte tanto do sistema digestório como do sistema endócrino. Então, essas glândulas elas vão atuar juntos, produzindo o suco pancreático e a liberação do bile. A bile, vou mostrar aqui a vocês. Bile é esse daqui. Esse é o bile, onde vai ficar armazenado, aliás, é a vesícula biliar. Aí vai estar armazenado o bile que será produzido pelo estômago. Então, uma vez produzido, ele vai para o sistema, aliás, para o intestino delgado, junto com o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. Então, o bile, ele tem a função de emulsificar gorduras. Ele não vai digerir gorduras, ele emulsifica, ou seja, ele vai diminuir as partículas de gordura, deixando menores para facilitar a ação das enzimas. O suco pancreático ele vai ter várias enzimas, então o que não foi digerido na boca nem no estômago vai passar a ser digerido agora no intestino delgado. Então, a função do sistema do intestino delgado é digestão de carboidratos aqueles que não foram totalmente digeridos na boca, das proteínas, dos lipídios e de todos os outros nutrientes. Então, todos os outros nutrientes serão digeridos aí no intestino delgado e depois vai acontecer a absorção desses nutrientes que irá para a corrente sanguínea e levar para todo o restante do corpo. Então, ó, esse aqui é o intestino delgado, que ele possui microvírus que facilitam na absorção dos nutrientes. Então, como eu falei a vocês, depois que acontecer toda a digestão dos nutrientes, ele vai ser absorvido aí no intestino delgado, entrará na corrente sanguínea e passará e será levado para o restante do corpo, que precisa desse combustível para o funcionamento. Quando a gente não mastigou bem lá no início da digestão, o que acontece? Acontece que muitas vezes os alimentos eles não conseguem ser digeridos por completo, então a gente vai deixar de absorver o nutriente. Então, outra importância de mastigar bem. Então, a gente não precisa ter pressa para comer. Precisamos saborear bem o alimento, deixar o cérebro trabalhar bem, assimilar todo esse conteúdo para que todos os nutrientes sejam absorvidos e a gente tenha a sensação de satisfeito e não possamos comer tanto, né? Depois que o alimento passa por todo esse processo, ele vai para o intestino grosso. O intestino grosso é esse que vocês estão vendo na cor verde. O intestino grosso, a função dele é absorver água e a eliminação das fezes. Então, a função é apenas absorver, responsável pela eliminação dos resíduos, eliminar as fezes, e é dividido em 3 partes. O seco, nessa cor vermelha aí que vocês estão vendo, sem função importante nos seres humanos. Essa vesícula aí que nós dizemos, que vocês estão vendo aí, essa na cor verde, o apêndice, é o apêndice, que muitas vezes pode acontecer a inflamação e provocar sérios danos, quando não detectado
precocemente, né? Às vezes ele pode estourar, essa inflamação estoura e pode acontecer infecção generalizada nesses órgãos, levando até o indivíduo à morte. Então, ele não tem uma função importante, ainda não se descobriu para que serve. Mas quando inflama, causa grande catástrofe, vamos dizer assim. Esse é o colo em forma de U invertido, é onde se forma o bolo fecal que será levado até o reto. O reto, ele termina no ânus e é responsável pela defecação. Então, observa aí como acontece. Ele é levado, essa é a massa fecal que vai até o reto e será eliminado pelo ânus, onde termina a digestão dos alimentos. Vamos então o sistema digestivo e vocês vão responder no módulo de vocês a página 33 e a página 34. Vou deixar para vocês também 2 experiências. Lembrando que esses experimentos, elas valem ponto extra. Caso façam, terão pontuação extra. Então, esses experimentos que eu vou colocar aqui materiais e como resolver, vocês vão associar a experiência ao sistema digestivo. Então, como é que a gente pode associar esse experimento ao sistema digestivo? Então, primeiro experimento. Vocês vão usar 2 comprimidos efervescentes, um sorrisal. Um deles você vai triturá-lo, deixá-lo em pedaços bem pequenos. Vão colocar 2 copos com água, na mesma quantidade. Depois, vão despejar os comprimidos no mesmo intervalo de tempo dentro dos copos e vão observar qual deles vai dissolver mais rápido, o comprimido inteiro ou o comprimido que está triturado. Por quê? E como relacionar esse experimento ao sistema digestivo? Aí vocês vão pensar direitinho e vão responder. O segundo experimento é o seguinte: vocês vão quebrar um ovo, colocar um ovo numa frigideira. Numa frigideira dessas que vocês usam em casa para assar alguma coisa. Então, põe. Depois vão acrescentar álcool. Pode encharcar o ovo quebrado com álcool e deixa agir por alguns minutos. Vocês vão observar o que vai acontecer com o ovo. Vocês vão ver que ele vai assar. Uma observação, não coloquem no fogo, por favor. Não coloquem no fogo. Como contém álcool, é bem perigoso. É só para colocar álcool no ovo, observar, deixa agir por alguns minutos, vocês vão observar o que acontece. E como vocês poderão relacionar a um órgão do sistema digestivo, nesse caso, é o fígado. O que é que tem a ver com o fígado? Álcool com fígado, o que é que pode acontecer? Então, vocês vão responder, vão colocar aí as suas conclusões. Num outro experimento, o terceiro experimento, vocês vão fazer o seguinte: vão sujar um pedaço de tecido, vocês vão pegar 2 pedaços de pano, branco de preferência, e colocar molho de tomate. Deixa secar, coloque na mesma quantidade nos 2, não precisa sujar por completo, umas manchinhas. Deixa secar. Feito isso, vocês vão colocar em 2 tigelas ou recipientes água com sabão em pó. No primeiro recipiente, vocês vão colocar um sabão em pó que não tenha enzimas. Então, esse sabão em pó assim mais baratinho, por exemplo, geralmente não tem enzima. No segundo, vocês vão colocar o que tem enzima. O Omo tem enzima, o sabão ala tem enzima e outros também contêm enzima. E vão observar o que vai acontecer com o pano. Então, deixa lá um tempinho, observa o que vai acontecer. Um deles vai limpar mais rápido. E qual deles vai ser limpo mais rápido e por quê? Como relaciona isso com o sistema digestivo? Então,
Vocês vão tentar fazer, entregar até quarta-feira